Olha, muito bem, vamos à palavra do Senhor nesta manhã. A palavra de Deus está em Gênesis capítulo 21, versículo 8 a 12, diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dara à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atente a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Palavra do Senhor nesta manhã. A princípio esse texto parece duro, mas é a maior realidade de todos os tempos. Um é filho da escrava, o outro é filho da livre. Isto aconteceu entre duas crianças, e essas duas crianças representam dois pactos. Essas duas crianças representam dois povos, não comunistas ou socialistas, não ricos e pobres, não negros e nem brancos, não feios e nem bonitinhos, mas essas duas crianças representam aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, aqueles que são livres e aqueles que são escravos. Nós vemos nesse texto, queridos, a tristeza de Sara, a realidade de Abraão, e Deus ordenando a Abraão fazer o que Sara estava dizendo. Esse texto nos mostra o coração do Evangelho, assim como toda a escritura no latim do Antigo Testamento. Nós encontramos o Evangelho, como eu falei a princípio na programação. Toda a Bíblia contém o Evangelho, e esse texto nos mostra não apenas o Evangelho, mas o coração do Evangelho. Esse texto nos aponta para o que Cristo fez na cruz do Calvário, e Paulo vai pegar exatamente esse texto para explicar o Evangelho. Paulo, quando escreveu a carta aos irmãos da Galácia do Sul, a igreja de Icônio, de Listra e de Derbe, no capítulo 4, no versículo 21 ao 31, Paulo vai dizer assim: dizei-me vós, o que quereis estar sobre a lei? Acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas duas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agar é o Monte Sião na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém que vem de cima é livre, a qual é nossa mãe, Sara. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não davas à luz. Exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as que têm marido. Paulo vai explicar sobre o propósito do Evangelho, sobre o propósito da salvação, à luz da história de Sara e da história de Agar. Essas duas mulheres, tanto Sara como Agar, representam duas alianças. A primeira aliança procede do mar, ou do Monte Sinai, melhor dizendo. A primeira aliança procede do Monte Sinai. Esta primeira aliança é a aliança que gera filhos para a escravidão, aliança chamada Agar. Monte Sinai, na Arábia, corresponde à atual cidade de Jerusalém hoje, que está escravizada pela lei. Então essa primeira aliança representa a lei.
Mas há uma segunda aliança que procede de outra Jerusalém, que não é a Jerusalém da terra, mas a Jerusalém que vem de lá de cima, como diz Paulo, a Jerusalém celeste. Sara, a nossa mãe, representa aqueles que geram filhos para a libertação, filhos para a liberdade. São os filhos da livre, Isaque, como diz a Bíblia, herdeiros da promessa. E queridos, nós que cremos em Jesus e que fomos salvos em Cristo, nós somos os filhos da promessa, nós somos os filhos de Sara, nós somos os filhos da que nasce para a libertação. Naquele tempo, Ismael debochava de Isaque. Naquele tempo, a Bíblia diz que Ismael, ele fazia chacota de Isaque. O versículo 8 diz que no tempo em que o menino foi desmamado, esse ritual em que a criança era desmamada, marcava a passagem de uma criança do inseguro estágio para os primeiros anos da infância. Ocorria por volta dos 3 anos de idade. Provavelmente, Isaque estava com 3 anos de idade. E a Bíblia diz que o menino de Agar, Ismael, caçoava de Isaque. A palavra caçoava, na raiz hebraica, dá um sentido de que ele ria, sorria da criança. Mas a forma aqui corresponde a rir não com bondade, mas rir com maldade. O filho da mulher escrava perseguia o filho da mulher livre. Gálatas, no capítulo 4, no versículo 29, Paulo vai dizer que o mundo, ele escarnece de nós, ele ri de nós, ele faz chacota de nós, porque nós somos livres e eles são escravos. O filho nascido de forma natural perseguia o filho nascido de forma espiritual. O filho nascido de forma natural perseguia aquele que é nascido pelo Espírito. Isso acontece até hoje, gente. A Bíblia diz: mande embora o filho da escrava, Abraão. O que Sara fez, e Abraão até intercedeu pelo filho da escrava, Abraão orou a Deus por Isaque, mas Deus ordena para lançar fora. Deus ordena para mandá-lo embora, porque a herança seria para Isaque, porque a herança seria para os filhos da promessa. E o que Sara fez, e Abraão intercedeu, mas Deus diz: obedeça a Sara, faça tudo o que ela disser, porque ela está certa. Porque o filho da escrava não pode conviver com o filho da livre. O filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Queridos, isso mostra claramente o Evangelho. Isto mostra claramente que não somos salvos, que nós não somos salvos pela lei, mas que nós somos salvos pela graça. Não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. É uma poderosa declaração sobre o Evangelho e sobre a lei, que nada é mais diferente do que o Evangelho e a lei. O Evangelho e a lei são coisas diferentes. O Evangelho e a lei são coisas antagônicas. Uma é oposta à outra, mesmo muito próximas uma da outra. Mesmo Isaque estando próximo de Ismael, um é escravo e o outro é livre. Um é diferente do outro e não podem ser confundidas. Nós estamos vivendo um período tão difícil para a igreja evangélica que o que mais acontece hoje é misturar Ismael com Isaque. O que mais acontece hoje é misturar as duas coisas. Se você souber a diferença entre a lei e a graça, você descobrirá que o propósito da essência de Deus, da essência do Evangelho, é salvar os pecadores da escravidão. Porque essa é a espinha dorsal do Evangelho. Nada pode ser misturado no Evangelho. Nós não podemos misturar a lei com a graça. Então nós não podemos usar o Evangelho e usar a lei ao mesmo tempo, porque o Evangelho não é misturado, o Evangelho não é adulterado, o Evangelho não é espúrio. O Evangelho é puro, é genuíno, é simples. Jamais o filho da escrava pode ser herdeiro com o filho oposto, que é o filho da livre. É como água e óleo, que não se mistura. É uma mistura heterogênea, porque algo vai anular o outro.
Não há uma combinação possível entre a lei e a graça. É como água e fogo. Muito do que é pregado nos dias de hoje é uma exata perversão da clareza do Evangelho, porque estão querendo introduzir no culto cristão elementos da lei. É Ismael voltando para a casa de Abraão, é Ismael voltando ao seu estado de origem. Estão mesclando o que Deus fez e outorgou para ser feito. E se você misturar sincretismo na religião cristã, você está mesclando o Evangelho. É uma negação total do Evangelho. Então, dízimos, ofertas, sacrifícios, é lei, não pode ser introduzidos na graça. Porque a graça é diferente da lei. É o oposto da lei. Você não é salvo porque é dizimista. Você não é salvo porque creu. Você creu porque você foi salvo. A fé na salvação não é prevista. A fé na salvação também não é meritória, porque a fé não é sua, a fé é de Deus. Eu não tenho fé na minha própria fé, eu tenho fé na fé de Cristo, porque eu sou pecador, eu tenho depravação total em mim, eu só creio no Evangelho que foi me entregue, que foi me dado pela graça. Sara e Agar representa dois pactos. O primeiro pacto é o pacto da graça. O segundo pacto é o pacto da lei. Não há relação entre ambos. Há uma grande diferença entre esses dois pactos. Há uma grande diferença entre graça e lei. Os filhos são diferentes. Ismael e Isaque é diferente. Então nós temos à luz das Escrituras dois. Primeiro pacto, que é o pacto da lei, as obras. Deus propõe a lei ao homem, e se ele cumprir essa lei perfeitamente em tudo, ele será salvo. A lei fala da perfeição, mas se esse homem violar um único ponto da lei, ele é culpado de toda a lei para sempre, por causa da ira de Deus que pesará sobre ele. Então esse é um pacto proposto no Monte Sinai. Logo, a lei é impotente para salvar, porque a lei condena, a lei mata eternamente. Por isso que é um pacto escravo. Por isso que representa Agar, a escrava. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz a Bíblia: pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, pela lei, se você quer ir para o céu, você tem que cumprir toda a lei. E ninguém cumpre toda a lei. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Mas aí vem o segundo pacto, que é o oposto do pacto da lei, é o pacto da graça. O pacto da graça representa Sara, aliança eterna, é diferente com o pacto da lei, porque o pacto da lei é feito entre Deus e o homem, mas o pacto da graça é eterno e é feito entre Deus Pai e Deus Filho, em favor dos homens, como representante de um povo que o Pai o deu. Vou explicar. O pacto da lei é feito entre Deus e o homem, mas o pacto da graça é feito entre Deus e Cristo, trazendo como representante de um povo que o Pai o deu. Então, se o povo será salvo, se alguém será salvo mediante a graça, é porque o Pai, que é Deus, entregou a Cristo seus filhos para serem salvos. É isso que diz as Escrituras, é isso que diz o Evangelho. Então esse pacto, essa aliança é uma aliança eterna, que não foi feita no tempo, mas foi feita na eternidade, que não foi feita com o homem, mas foi feita com Deus. Cristo suportou a penalidade do primeiro pacto, que é o pacto da lei, por todos que o Pai o deu, e morreu por eles, por todos que o Pai o deu. Ou seja, se temos um coração mau, Ele nos deu um novo coração. Se precisamos crer, Ele nos dá o dom da fé. Aí você diz: mas pastor, nós precisamos crer para entrar no céu, nós precisamos nos arrepender. Sim, mas esse crer não é nosso. Até na questão de crer, não é nosso, porque o pacto é condicional. Uma, a obediência de Adão, o outro, a obediência de Cristo. Porém, em Cristo, todas as coisas que o pacto exige, Ele dá. Esse é o diferencial esmagador.
Todas as coisas que o pacto de Cristo exige, ele mesmo proporciona. Então, se o pacto de Cristo exige fé, ele é o autor e o consumador da fé. A fé é dom de Deus, então ele nos entrega. Se o pacto de Cristo exige um coração puro, e o nosso coração é perverso, é mau, é pecador depravado, então o pacto de Cristo, o mesmo pacto, vai providenciar um novo coração em nós. Tem que ir ao Filho, sim, porque o Pai o leva. Você tem que crer em Jesus, sim. Mas por que você crê em Jesus? Porque o Pai te deu fé. Porque o Pai te leva a Cristo. Então, o que o pacto de Cristo exige, ele dá. Ele providencia. A graça dá ao que ela exige. A lei não. A lei, ela exige por si mesmo. E você precisa se virar. Mas a graça não. O que a graça exige, ela providencia. Nem a nossa continuidade no pacto, nem a nossa continuidade na fé, não depende nem um mínimo de degrau de nós mesmos. É a graça de Deus em nós que provê essa fé, essa perseverança da salvação. É por isso que, se Deus te salvou, você irá perseverar até o fim. Sara é a esposa legítima de Abraão. É o pacto da graça de Deus com o homem. Representa aqueles que são herdeiros da promessa, aqueles que herdarão a Jerusalém celeste. E eu precisaria de 1 hora para pregar isso aqui para vocês, mas eu quero encerrar essa pregação dizendo para você que você precisa entrar nesse pacto. E como eu faço para mim entrar nesse pacto, pastor? O pacto da graça é somente crer no Evangelho. E como é que eu faço para mim crer no Evangelho? O Pai precisa te levar a crer. O Pai precisa te levar a Cristo, porque Jesus morreu por aqueles que o Pai o deu, por aqueles que o Pai o trouxe. Então entregue o pecado, arrependa-se dos seus pecados, abandone a lascívia, a prostituição, a avareza, o adultério, o pecado, a idolatria, a maldade dos seus corações. Arrependa-se e creia no Evangelho, porque você precisa crer para ser salvo. Você precisa crer para chegar ao céu. É somente crer naquilo que Cristo fez, porque o Evangelho não é o que você faz. O Evangelho é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Receba esta palavra para a sua vida em nome do Senhor. Quem vence em nós todo pecado, que amor transforma, dá nova vida, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Quem toca a terra com santidade, quem enche a vida de temor santo, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou, e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim, tudo tu és pra mim. Quem do caos traz vida e ordem, quem faz do órfão um filho amado, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Quem tudo ordena, mostra a justiça, quem com beleza enche a terra, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou
o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, digno, digno, digno. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Oh, Jesus, eu canto, tudo tu és. Olha, muito bem, incrível graça suprema que nos salvou dos nossos pecados para a vida eterna. Quero mandar um abraço para Ana Paula e o seu esposo Rafael, pede oração pela libertação. A Rose do bairro Alterosa está ligada no programa. O pastor Aparecido, né, do Santa Rita, parabéns, meu amado, esse é o evangelho verdadeiro, Deus continua te usando, amém, pastor, que Deus abençoe a vida do Senhor, a sua casa, família, ministério, de uma forma especial. Quero orar por todos vocês, tá bom? E quero reforçar o convite também, na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, nós estaremos ali pregando o evangelho reformado, bíblico, cristocêntrico para a sua vida e para o seu coração. Nós precisamos de Cristo. Você não precisa de nada, você não precisa de carro, você não precisa de casa, você não precisa de emprego, você não precisa nem de saúde, você não precisa de nada. O que você precisa é Cristo, porque Cristo é tudo na nossa vida, gente. Cristo é tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Ele é o supridor, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová que supre a nossa vida. Você precisa é dele, e é Ele que nós vamos pregar até o fim da nossa vida, amém? Eu quero orar por todos neste momento. Ó Jesus, a Tua palavra foi ministrada nesta emissora, e eu quero crer, ó Deus, que a Tua palavra produzirá frutos dignos de arrependimento. Tome em Tuas mãos cada um, Pai, que está ouvindo em Tuas mãos neste momento, liberta de todo o mal, ó Deus, em nome de Jesus, e de alguma forma que essa programação seja para cooperar e transformá-los à imagem do Seu Filho Jesus, e que de alguma forma o Teu nome receba glória através desses minutos aqui nessa rádio, em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço neste momento, em nome do Senhor. Amém, graças a Deus. Você que orou comigo, receba aí na sua casa a presença do Espírito Santo, consolando, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, em nome do Senhor. Nós chegamos aos instantes finais da nossa programação. Volte a nos ouvir no próximo sábado, a partir das 11 horas da manhã, orando e pregando o evangelho genuíno para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço para você. Lugar tomou, levou a minha cruz.